Bom dia, amigos. Viva a Vida está no ar. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, desejando o melhor de Deus para você. Uma certa ocasião, o salmista disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta foi óbvia: o meu socorro vem do Senhor. Que o seu socorro também venha do Senhor, que fez os céus e a terra, que está conosco, nos acompanhando, nos abençoando e pronto para estender as mãos e alcançar também a sua vida. Estamos iniciando mais um programa, hoje sábado, amanhã dia do Senhor, estaremos juntos na casa do Senhor, louvando, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Nós teremos um programa hoje muito interessante. Eu quero falar a respeito de algo que tem tudo a ver com a sua vida pessoal. Fique conosco, a gente volta já já. Estamos de volta. Viva a Vida está no ar. Ao nosso lado aqui o nosso companheiro de guerra, Bispo Miguel. Bom dia. Bom dia, Bispo Tito. Bom dia a todos os nossos amigos. É sempre bom estarmos juntos. Aliás, juntos somos sempre melhores, juntos somos sempre mais fortes. Mais fortes. O programa de hoje foi inspirado na barba do Bispo Miguel. Nós estávamos conversando outro dia, ele disse: olha, a igreja pode reclamar, o fulano pode reclamar, a única pessoa que não reclamou e não disse nada, e por essa razão eu estou seguindo em frente, foi a minha neta. Só que a neta dele tem 3 meses de idade, não fala. É verdade, é verdade. Mas tem 6 meses ela. Já 6 meses. 6 já? A linda Giovana. 6 meses. As minhas netas já completaram 7 anos. 7 anos. Bispo, um escritor muito conhecido chamado Spencer Johnson, ele escreveu um livro, você deve ter lido, Quem Mexeu no Meu Queijo. Mas ele escreveu um outro livro chamado Um Minuto para Mim. E nesse livro ele descreve a importância de se cuidar primeiro de você, para depois você cuidar do outro. Aliás, é um princípio até da aeronáutica e dos aviões, né? Da aeronáutica não, dos voos, que quando a moça chega lá para dar aquelas instruções, a máscara vai cair automaticamente, você coloca primeiro em você, depois se tiver alguém necessitando, criança, velho, como eu, coloque na outra pessoa. E interessante que o autor afirma que uma grande maioria vive assim uma vida de insatisfação, não vive bem. Eu pergunto, essa afirmação dele, 1 minuto para mim, ela é pertinente? Ela é importante? Claro que é. Eu penso que é importante mesmo, né? Ninguém dá o que não tem. Se nós não estivermos bem, se bem que aqui agora que eu estou entendendo a alusão à minha barba. Agora que eu estou entendendo. O bispo está dizendo que eu não estou cuidando de mim, né? Não é isso não. Não, pelo contrário, você está cuidando bem de você. Todo mundo pode ficar incomodado, mas eu estou bem. Mas eu penso que é dessa forma sim, não é? E a própria palavra de Deus, a gente sempre se referencia à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base daquilo que nós falamos, dos princípios que nós falamos aqui no nosso programa, não é? A Bíblia diz isso, a palavra de Deus exorta, né, aqueles que servem a Deus e que devem continuar servindo a Deus, devem continuar servindo aos outros, e até para que possam fazer isso bem, tem que primeiro cuidar de si mesmo. O autor chega a afirmar, bispo, nesse livro, que uma pessoa declarou lá numa dos testemunhos, dizendo: olha, a minha vida não ia bem, porque eu me esforçava para cuidar das outras pessoas e eu me esquecia de cuidar de mim mesmo, né? Então ele chega a afirmar o seguinte, que pessoas sadias cuidam de si mesmas, pessoas enfermas não. Interessante essa afirmação. Pessoas sadias cuidam de si mesmas, pessoas enfermas não. Então,
Como é que o irmão interpretaria uma afirmação dessas que não é normal? Não é um contexto normal. Aliás, há até um provérbio que diz que a gente tem que cada um cuide de si mesmo, né? E Deus vai cuidar de todos, né? Mas a pertinência dessa pergunta é muito importante. Pessoas sadias cuidam de si mesmas. Eu penso que, não sei se é um evento sociológico da sociedade, mas a verdade é que tem muita gente que às vezes até cria os seus filhos com essa mentalidade que eles cuidem no futuro do pai e da mãe. E tem muitas pessoas que têm estabelecem esse tipo de relacionamento com as pessoas. E elas se apresentam mesmo e acabam que se revelam pessoas que não são sadias mesmo. Que sempre acham que dependem de uma outra pessoa para cuidar delas. E aí elas não fazem os deveres que tem que ser feito, né? O cuidado que a gente tem que ter conosco mesmo, as escolhas que a gente tem que fazer, né, com a nossa própria vida. E é interessante isso, porque tanta gente às vezes sabe disso, o médico sabe. Eu tive um problema no coração, eu tive que cuidar disso. E é interessante que o médico dizia para mim assim, sempre disse para mim assim, olha, você tem que ter o tempo para você tem que cuidar das suas coisas. Até sobre a caminhada, ele falou assim, não leve o seu celular. Faça daquele momento um momento seu, não é? Não permita que aquele momento sofra essa invasão. Mas como pastor, não é? A gente carrega muito isso, né? Eu tenho que cuidar, eu tenho que estar. As pessoas procuram, não é? Eu até brinco lá na minha casa, quando eu chego em casa, e eu pergunto se alguém ligou para mim, e a minha esposa ou a pessoa que nos ajuda em casa diz assim, não, ninguém ligou. Eu digo assim, então está tudo bem. Porque se ninguém liga para o pastor, é que não está tudo bem. Se alguém liga, é porque tem problema, liga para o pastor, ele precisa de ajuda, precisa de trabalho. Então, eu entendo dessa forma, sim, que quem não está cuidando de si mesmo já está evidenciando que é uma pessoa com dificuldade, uma pessoa... O irmão não julga que é uma tarefa hercúlea, uma tarefa dificílima. Você falou aí do celular, né? Quantas vezes a gente sai de casa, retorna depois de ter percorrido um determinado espaço, por quê? Esqueceu o bendito celular. No bloco seguinte, nós vamos continuar conversando, porque me parece que estes instrumentos que vieram para facilitar a nossa vida têm roubado de nós esse minuto tão precioso que nós deveríamos dedicar a nós mesmos. Fique conosco, a gente volta já já. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.
Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Estamos batendo um papo aqui com o Bispo Miguel a respeito de cuidarmos de nós mesmos. E eu terminei o primeiro bloco falando sobre o bendito celular, que é um aparelhozinho que tira de nós a paciência. Não sei, você então, que gosta de estar ligado com N igrejas, gosta não, tem que ter, né? Tem que estar ligado com várias igrejas, vários pastores. Tira de nós essa capacidade da gente dedicar esse minutinho. Você se lembra daquela palavra que o apóstolo Paulo deu para Timóteo? Timóteo, cuida de ti mesmo. Graças a Deus que naquela época não tinha celular. Como é que a gente pode, bispo, exercer esse cuidado pessoal? Bom, eu penso que primeiro é entendendo a necessidade disso. Tem questões práticas da vida, bispo. E se eu não cuidar... Ninguém mais. A minha esposa, por mais que me ame, a minha mãe, por mais que me aconselhe, que a gente tem que ter esse cuidado conosco, né? A questão vai para mim assim para os extremos, né? Tem gente que só cuida de si de uma maneira que não tem condição de cuidar de mais ninguém e nem quer. Aí o extremo sempre é o pior. E tem o outro que deixa sempre as suas coisas de lado, não se cuida. E a palavra-chave para isso é disciplina, que é a coisa que é difícil mesmo na vida, né? O celular aí, tantas outras coisas são aqueles roubadores do nosso tempo, da nossa atenção. E quando a gente está se dedicando, não é? Aliás, recentemente eu, fazendo meu exercício físico, eu até sofri um tombo por causa do celular, não é verdade? Por causa do celular. Mas para mim, eu estava pensando no celular, a minha questão com o celular não é assim uma neura de ser achado, né? Para mim o celular, em certas situações, eu o carrego como um recurso, caso eu precise. Eu até não atendo o celular, eu vejo lá quem é a ligação que está lá no meu celular, se eu conheço ou não conheço, né? Mas esses fatores e outros fatores muitas das vezes nos impedem, não é? Às vezes até, por exemplo, o carro, que é um bem para facilitar a nossa vida, quantos de nós cuidamos mais do carro do que de nós mesmos? Do que cuidamos de nós mesmos. Agora, não teria assim um sentido esse cuidado pessoal, um pouquinho assim de egoísmo? Porque nós sempre fomos ensinados a valorizar o outro, desde criança. Dar o brinquedo para o outro, para a criança, deixar a criança com aquilo que a gente, um pedacinho do doce, tal. Não seria assim, não teríamos que ter um cuidado? Será que não seria um pouco de egoísmo da nossa parte? Não, eu penso que não, né? Isso aí vai depender da dose, né? O que faz um cuidado conosco mesmo ser transformado num egoísmo vai depender da dosagem, né? É como certos remédios aí que a medicina oferece, que na verdade eles numa dose certa eles são curativos, numa dose exagerada eles são venenos, eles produzem uma morte. E não é verdade que o autor também faz essa abordagem, que quando você está bem, o mundo ao seu redor também tem o mesmo contexto. Quando você está mal, parece que o mundo vira de cabeça para baixo. Acredito que a razão dessa palavra é exatamente essa, né? Se eu não estou bem, nada vai estar bem ao meu redor, não é? Eu recentemente estava falando que eu demorei um pouquinho a aprender isso, que quando eu não estou bem, quando eu estou cansado, sobrecarregado, a melhor coisa que eu faço para todos que trabalham na igreja é não aparecer na igreja, é não vir na igreja, não é? Porque quando a gente não está bem, às vezes conosco mesmo, ou frustrado com alguma coisa, a gente tem a tendência de, assim, nos vingar nas pequenas coisas. Então, tudo a gente reclama, a água nunca está na temperatura boa, a comida nunca está boa. O problema não está nem na comida, está em nós mesmos, né? Ficamos mais intolerantes para aguentar as falhas, os problemas, porque a gente não cuidou, não limpou o coração, não decodificou, não compreendeu aquela circunstância da vida. Interessante é que você falou aí sobre essa situação de esse conflito que existe. O cuidar
de si mesmo, ele não pode criar uma barreira, não é? Um isolamento forçado contra as invasões que vêm de fora. Por exemplo, quem é que hoje não se irrita quando dirige um carro? O problema é você não ser, vamos dizer assim, dirigido pelo outro, porque se você está no volante e recebe uma fechada, a sua tendência também o revide, é fazer a mesma coisa, dar aquela ultrapassagem, a sua atitude muda, quando não deveria ser assim. O cuidar de si mesmo é ter este zelo de, não, eu vou me proteger, mas sem criar nenhuma barreira, porque nós não estamos isentos de dificuldades. Mas eu vou olhar, vou zelar por essa vida que não é só física. Interessante, bispo, que, por exemplo, a Bíblia fala dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, na verdade, são uma capacitação de Deus para nós cuidarmos de nós mesmos. Não é? Então, o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus, o meu apego à palavra de Deus vai produzir na minha vida um fruto que eu serei capaz de exercitar, produzir um fruto chamado domínio próprio. Que vai me proteger, que vai revelar não apenas um cuidado com o outro, mas um cuidado comigo mesmo, na medida que eu não revido, na medida que eu tenho uma reação diferente, vai produzir minha paciência, que vai evitar que eu reclame da minha esposa, que eu reclame de uma pessoa que trabalha comigo, diz assim, não, você não podia agir dessa maneira. Esse cuidado vai me dar essa bênção, essa vitória, meu relacionamento com Deus. Logicamente, queridos, que esse cuidado não vem apenas através de um ensino, mesmo dentro da psicologia, que é muito importante, mas vem através de uma entrega da sua vida a Deus. Não há nada melhor do que aprender os preceitos de Deus. Jesus disse que nós deveríamos amar o nosso próximo como nós nos amamos. Então aprenda a amar a você mesmo, para que você possa também amar o seu próximo. Procure ouvir a palavra de Deus. Por essa razão a gente convida você para estar numa das igrejas, porque a gente está pregando, nós estamos ministrando constantemente sobre esses cuidados. Dedique 1 minuto para você e você vai ver a diferença. E esse minuto pode ser um tempo que você vai cruzar os braços, fica quietinho. Esse minuto é meu. Faça isso e com certeza os frutos serão muito abundantes na sua vida. Muito obrigado, Bispo Miguel, pela participação. Eu volto logo em seguida com a nossa reflexão dentro do nosso Viva a Vida. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar. Acabamos de conversar com o Bispo Miguel a respeito desse cuidado que nós devemos ter para com as nossas vidas, aproveitando um pequeno livro chamado 1 Minuto para Mim, dedicar um tempo só para você cuidar de você. Outro dia, uma pessoa, terminando um encontro na igreja, ela disse assim: Bispo, eu não consigo me entender, eu não consigo me aceitar. Ora, é muito difícil você cuidar de você mesmo, de você mesma,
quando você não se aceita, quando você tem uma certa repulsa com respeito à sua própria vida, com o seu próprio ser, né? E o problema é que essa pessoa que me disse isso, com essa postura, estava dificultando tremendamente, não só a sua vida, mas a vida das outras pessoas que orbitavam o seu mundo, das pessoas com quem ele mantinha contato. Quando você não está bem com você, você não vai estar bem com mais ninguém. Foi a síntese que Jesus fez quando falou sobre os mandamentos. Ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E me parece, queridos, que aí está toda a dificuldade. Qual, bispo? Nós não sabemos nos amar e, consequentemente, não vamos saber amar o nosso próximo. Você sabe que há muita gente, e a gente tem repetido isso aqui N vezes, muita gente insatisfeita com a própria vida. Eu não estou falando, não estou me referindo aqui à falta de recursos, ou enfim, a moradia, o trabalho, ou até mesmo com o peso. Porque tem pessoas que têm um peso elevado, que querem ser magras, e tem pessoas magras que querem ser um pouquinho mais pesadas. Não estou falando desse tipo de insatisfação, né? Tem pessoas que se preocupam tanto. Outro dia eu estava pregando sobre a nossa imagem. Eu disse, eu fiquei surpreso de ver na internet uma notícia de uma senhora que fez 80 cirurgias plásticas. 80. Mas se você olhasse para o retrato dela numa noite escura, você correria. Você não, parecia um monstro. Porque não é possível você mexer no seu rosto 80 vezes, né? Esta pessoa estava tentando se encontrar, não estava satisfeita com o seu rosto original, que não era feio, diga-se de passagem, no original, né? Há muita gente insatisfeita, né? Com beleza, com feiura. Tudo isso, queridos, são coisas relativas. O importante mesmo é saber que, acima de tudo, Deus está pronto a nos aceitar como nós somos, como eu sou e como você é. O grande perigo que a gente enfrenta nesta área é exatamente abrir, eu diria, brechas para o que eu chamo de uma autocomiseração, uma autopiedade, né? Tem muita gente sofrendo por não acreditar na própria capacidade, na própria vida, nos próprios recursos disponibilizados por Deus. Você tem que se lembrar de uma coisa. Você está, eu digo, num campo de batalha que se chama a vida. Já comentamos aqui que viver é lutar. A gente está num campo de batalha. E essa batalha não é uma batalha fácil, não é uma batalha comum. Eu preciso adestrar as minhas mãos, eu preciso estar habilitado, capacitado, eu preciso de enxergar um pouco mais, além daquilo que acontece nesse pequeno espaço de mundo. Eu preciso de olhar para mim mesmo. E eu quero dizer para você que nessa batalha você vai encontrar momentos de derrotas, mas vai encontrar também momentos de grandes vitórias, desde que você se aplique a seguir as regras, as normas que a própria vida nos dispõe, aí disponibiliza para nós, coloca à nossa frente, não é? Eu tenho que acreditar, isso para mim é quase que uma lei, em tudo o que Deus plantou na minha vida. Quando eu passo a acreditar que o que Deus me deu é o suficiente para eu viver, essa insatisfação cai por terra. As derrotas, elas são minimizadas. Elas não tomam aquela dimensão que muitas vezes acontece na vida de outras pessoas. Quando eu me valorizo, eu valorizo e acabo valorizando também as pessoas que estão ao meu redor. Vai fazer 1 ano e pouco, nós perdemos o nosso genro, esposo da minha filha. E nós dizíamos a ele, na fase de tratamento, para ele se esforçar, porque ele não queria
continuar a quimioterapia, que é uma violência muito grande, uma agressão muito grande ao nosso organismo. Mas a gente dizia para ele assim: Orlando, você não nos ama. Você não ama a sua esposa, você não ama a sua sogra, tá bom, você não ama o seu sogro, não é? Que é mais fácil. Porque você não está querendo cuidar de você mesmo. Quando a pessoa deixa de cuidar de si, os outros também se desvalorizam diante dos seus olhos. É preciso que você olhe para você. Né? Quando eu me sinto bem, eu crio um ambiente muito agradável. As pessoas gostam de estar ao meu lado. Mas quando eu não me sinto bem, eu me refugio, eu me fecho, eu me tranco, o semblante não é o mesmo, a alegria não é a mesma. Né? É por essa razão que a Bíblia diz assim, que um coração alegre tem a capacidade de fazer com que o rosto também se alegre. Aformoseia, diz o texto, o rosto. Portanto, comece a dar um jeito na sua própria vida, a aceitar-se como você é, a dar um tempo para você mesmo. 1 minuto. Como eu disse na conversa com o Bispo Miguel, o autor diz, 1 minuto, sente-se e diga, esse minuto é meu. Seja na hora do almoço, seja num espaço qualquer do dia, dedique esse tempo para você. Não, ninguém vai me atrapalhar, eu não vou atender celular, eu não vou falar com ninguém, esse tempo é meu. Assim fazendo, você vai cumprir o preceito bíblico com muita naturalidade. Você vai amar o próximo como você ama a você mesmo. Planeje estar com a gente. Nós queremos que você desfrute do melhor de Deus através dos ensinos que são ministrados nas palestras, nas mensagens da igreja. Amanhã, domingo, procure um endereço e esteja conosco. A gente volta no próximo sábado, sempre neste horário, sempre com um bate-papo que levando a você estes assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia. Um bom dia, cuide de você e até novamente nos encontrarmos. Que fala o Bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vamos cantar mais uma vez. Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche este lugar, minha vida, Deus, com tua doce unção, vem nos tocar. Eu preciso